Olá, pessoal. O que te mantém preso na ansiedade não são os sintomas da ansiedade. Parece estranho, né? Mas, na verdade, eu sei que você está ali monitorando os batimentos cardíacos, o coração disparado, você está vendo que a temperatura mudou, sua cabeça ainda continua pesada, sua fraqueza nas pernas. Você fica monitorando os sintomas. Mas os sintomas não são o problema. O grande problema da ansiedade é o medo dos sintomas. Esse que é o pulo do gato, é o gatilho que eu quero explicar nesse vídeo, esse ciclo do medo que te aprisiona, esse ciclo que deixa mais tenso, mais nervosa, mais ansioso, mais ansiosa, que você não sai, como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você tenta lutar contra, quanto mais você faz esforço para ficar livre dos sintomas, mais eles aumentam, você fica preso nesse ciclo. Eu vou te explicar que, na verdade, isso acontece porque é justamente isso. O coração dispara, você fica preocupado com o coração, com AVC, com infarto, que é um tumor, alguma coisa forte, que você vai morrer. Esse medo de morrer, esse medo de sintomas, dispara ainda mais a ansiedade e aumenta a sua tensão psicológica, aumentando os sintomas. Esse ciclo, eu vou explicar ele como ele acontece e para você ficar livre dele, como você faz para se libertar desse ciclo do medo e da ansiedade. É comum as pessoas com ansiedade se culparem, acharem que são diferentes, se possuem algum problema grave e que, na verdade, são diferentes dos outros, que ninguém está sentindo a mesma coisa, e que você não consegue se libertar disso, você é fraco, que você está tendo uma situação mais tensa diante de você, você não consegue lidar com os desafios, você começa a trabalhar, você começa a pensar, nossa, mas antes disso, antes de eu ter ansiedade, eu era uma pessoa normal, era uma pessoa tranquila, por que eu não consigo sair disso? E aí você fica num ciclo ainda mais pesado, se culpando, se criticando, fazendo julgamento e fazendo com que os sintomas fiquem piores. Por quê? Porque você continua com a pressão psicológica, você continua com a pressão emocional, você não desfaz o ciclo, você reforça ele se sentindo culpado, se criticando, se julgando, fazendo uma crítica mais pesada quando você. Quando você entende esse mecanismo e você começa a dissolver ele, aí sim você vai se libertar. Eu vou explicar nesse vídeo direitinho, você pode quebrar esse ciclo e ficar cada vez mais livre. Pega aqui e vai até o fim do vídeo para você não perder essa oportunidade. E como acontece esse processo? Você tem uma sensação, o coração dispara, você tem uma sensação ruim um pouco no peito, e você já desespera. Já pensa, nossa, eu vou ter um infarto, eu vou ter um AVC, eu vou ter um problema grave de saúde, eu estou tendo um tumor, eu estou tendo uma esclerose múltipla. Quando você, diante de um sintoma leve, assim, simples mudança de batimento cardíaco, ou uma percepção mais incômoda do seu corpo, você se desespera e aumenta essa percepção, a dor está ali, mas a sua percepção faz com que a sensação da dor aumente. Então, mais do que a dor em si, você faz uma catastrofização, você se desespera. E essa dor, a sensação da dor, aumenta ainda mais. E aí o que acontece? Quando você faz isso, o coração fica mais parado, porque o medo aumenta realmente, e aí o corpo vai agir. Ele não pensa, nossa, será que eu estou certo, será que estou errado? Não, porque é uma confusão mental, a sua mente está com dificuldade de raciocinar, o lobo frontal está meio paralisado, tudo isso faz com que você fique meio confuso, sem saber o que está acontecendo com você. E o corpo ele vai reagir. Reagir para quê? Para te defender contra o perigo. Então, como que é essa reação? Ele vai descarregar adrenalina e cortisol, os hormônios de estresse, para te defender contra o perigo. Quando ele descarrega adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, circulando no corpo todo, ele vai atingir um ponto sensível, respiração, coração, bexiga, intestino, cabeça. E aí sim, você cria uma confusão ainda maior, trazendo, aumentando essa tensão psicológica e aumentando os sintomas ainda mais. Então, esse ciclo que começou lá com um leve gatilho, um leve sintoma, uma leve percepção que alguma coisa estava ruim, você se desespera e ele aumenta ainda mais. E aí sim, você entra num ciclo onde te aprende, a mente fica confusa, você não consegue raciocinar direito, você é raptado pela emoção. Lembra? A emoção não é lógica, ela é complexa, ela é subjetiva, ela é emocional. E a emoção não tem explicação lógica. Você é raptado por essa emoção, consegue explicar o que aconteceu e pronto. O ciclo, você está preso nesse ciclo sem condição muito. Sabe? E o que faz esse comportamento, esse ciclo, esse perdurar, às vezes, por anos, semanas, meses, tem pessoas que ficam durante muito tempo com esses sintomas. Por quê? Porque você começa a ter medo cada vez mais dos sintomas, e você eliminar o medo é muito complexo, muito difícil. E você começa a fazer coisas que evitam sentir os sintomas. Então você foge de sair de casa, você foge de lugares doados de gente, você começa a pesquisar sintomas no Google para testificar que realmente não tem nada grave,
os sintomas que você está vivendo, você começa a monitorar os seus batimentos cardíacos, seus sintomas, e aí você vai reforçando esse medo. Por quê? Cada vez que você procura no Google, cada vez que você evita sair de um lugar, você foge, você reforça a ideia de que é alguma coisa perigosa, de que a ansiedade realmente ela pode te matar, ela pode te agredir, ela pode te fazer algo contra você agressivamente. Quanto mais, então, há essa fuga, essa evitação, mais aumenta o sintoma de ansiedade, mais aumenta a pressão psicológica, você fica mais tenso, mais envolvido ainda nesse ciclo do medo que não sai. Eu tenho aqui no meu canal vários vídeos explicando essa técnica de exposição, que é como você pode tratar esse questão da fuga. E também explico vários vídeos aqui no canal como que esse ciclo ele te aprisiona ainda mais. Então, agora eu vou te mostrar a parte mais importante do vídeo, como você vai sair desse ciclo, né? Parece estranho, parece diferente, mas quando você não luta contra, quando você não faz comportamento de segurança, quando você evita procurar no Google, ou se você procura no Google, você deixa acontecer, você aceita que não é resignar. Você observa os sintomas, os pensamentos confusos, sem se desesperar. Quando você entende o mecanismo da ansiedade, quando você vai pouco a pouco se tranquilizando, você não precisa se tranquilizar. Aí sim você vai sair desse ciclo. E principalmente quando você se abraça, você se acaricia, você traz para você esse acalento, essa gentileza com você mesmo, aí sim você começa a quebrar esse ciclo. Quando você evita justamente a preocupação excessiva, o desespero. Então, ao invés de evitar o sintoma, você vai evitar o desespero, e aí sim você começa a quebrar esse ciclo, se acolhendo positivamente, se abraçando positivamente. Agora, é muito importante você entender que, à medida que você compreende esse ciclo do medo, esse ciclo de sintomas de ansiedade, e compreende o mecanismo da ansiedade, é o primeiro passo para você se tratar. Compreender ele não vai fazer você ficar livre de sintomas. É preciso aplicar e mudar essa mentalidade. Você só muda fazendo a psicoterapia. Quando realmente você vai ao médico, você faz muitos exames, o médico fala, olha, fica tranquilo, é só ansiedade, não é nada grave. E você começa a acreditar nisso, e você começa a se tratar, você faz as meditações aqui no canal, você faz exercício de relaxamento, você começa a sua terapia comigo, sua psicoterapia comigo, aí sim você começa a aplicar esse conhecimento e se libertando dos sintomas da ansiedade. Por quê? O que a psicoterapia vai te ajudar? Ela vai ajudar você a elaborar essas dores emocionais, seus traumas, compreender esse mecanismo da ansiedade, evitar lutar contra, se tratar com mais gentileza, com mais delicadeza. Então, a psicoterapia é maravilhosa para poder te ajudar a se equilibrar. À medida que você se equilibra, você mesmo, esses sintomas vão desaparecendo, são eliminados pouco a pouco. Infelizmente, não tem cura rápida para isso, mas com certeza você elimina os sintomas à medida que você encara a psicoterapia, você fecha esse ciclo e quebra esse ciclo de. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envie seu celular para a gente agendar uma sessão online, 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo na WhatsApp. Eu vou entender as causas, a ansiedade, tratar com a técnica da psicologia cognitivo comportamental e tudo mais. Mas se você ainda não assinou o canal, assina, dê um like, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, com os amigos, partilha para mais pessoas, para a gente salvar mais pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Eu sei que os sintomas são muito horrorosos, eles parecem que são doenças graves, graças a Deus não são. À medida que compartilha esse vídeo, você dá um like, compartilha, você ajuda muitas pessoas e assim eu. Você pode se inscrever como membro do canal, eu sempre envio vídeos aí exclusivos para os membros do canal. Clique aí no link, torne-se membro, você vai ter aí alguns benefícios também como membro do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.